Boa noite, Castelo Branco. Tudo bem com todos vocês? Gostaria de dar as boas-vindas aos nossos estudantes, nossos colegas que estão aqui nos acompanhando, nos prestigiando nessa conversa extremamente importante, né, nesse mês de outubro, que é o Outubro Rosa, especialmente nessa semana que a Universidade Castelo Branco está promovendo a semana Outubro Rosa com uma série de atividades muito interessantes de todos os cursos de graduação, tá? Então eu convido a todos e todas a participarem desse momento e prestigiarem os outros cursos da universidade. Hoje, a nossa conversa será com duas queridas professoras e pesquisadoras. A professora Júlia Cruz, que é doutoranda em Ciências da Reabilitação na Uniswan, a professora Angélica, que é pesquisadora do Coletivo de Leituras e Investigações em Pedagogia Social na Castelo, professora também na Rede Municipal de Volta Redonda. A professora Júlia foi nossa professora convidada na pós-graduação da Castelo Branco, então essas duas queridas e talentosas profissionais vêm aqui um pouquinho compartilhar dos seus saberes, dos seus conhecimentos conosco, tá? Então eu gostaria de chamar, nesse primeiro momento, a professora Júlia Cruz. Professora, seja bem-vinda. Professora Angélica também, bem-vinda. Olha, é um prazer estar aqui com vocês, tá? Estive conversando com os estudantes e alguns estavam bem curiosos e interessados para conhecer um pouquinho da fala de vocês, dos estudos, das pesquisas que contribuem para o nosso tema de hoje, né, que é Pedagogia em Cena, uma conversa sobre as contribuições da educação para os cuidados com a saúde das meninas e mulheres, né?
merecemos esses cuidados, nossas alunas merecem esses cuidados, e é sempre importante a gente trazer uma reflexão e perceber como os movimentos educativos, socioeducativos podem contribuir para a gente fortalecer esse cuidado e essa conscientização de cuidado com a mulher, tá? Gostaria de ouvir um pouquinho da professora Júlia e depois a Angélica volta aqui para conversar com a gente, tá bom? Claro. Beijo. Boa noite. Professora Júlia, essa tela é toda sua. Ok, vou compartilhar aqui. Eu fiz um slide. Deixa eu compartilhar aqui. Só um instantinho. Um momento. Eu acho que eu... Não, o slide não está querendo abrir. Sem problema algum. Nós falamos sem slide mesmo. Mas você quer alguma ajuda, alguma orientação aí na abertura? Eu estou tentando compartilhar a tela, mas não está indo. É aqui embaixo, na parte de baixo dessa janela? Consegui. Conseguiu? Sim. Perfeito. Vamos lá. Já consigo visualizar. Ok. Vou falar um pouquinho sobre a educação e a mulher consciente. Passa aqui, a próxima. Deixa eu ver se a próxima tela vai. Eu sou doutoranda da pós-graduação em Ciências da Reabilitação na Uniswan, sou bolsista, né, financiada pela CAPES e CNPq e FAPERJ, mestra pela UERJ, professora convidada, como já disse a professora Patrícia, da Universidade de Castelo Branco, minha formação em psicologia e em pedagogia, para vocês saberem o lugar do meu discurso, né? Por que eu estou falando e da onde estou falando. Então, vamos refletir um pouquinho o que é educação, né? Como é que se dá a aprendizagem dos seres humanos? Sempre essas perguntas, são perguntas filosóficas, são perguntas bem construídas, né? Essa aprendizagem se dá de dentro para fora ou de fora para dentro? Como é que nós nos construímos mulheres, né? E conscientes? É de dentro para fora ou de fora para dentro? Outra questão, né, que eu gosto muito de abarcar quando eu estou falando sobre a construção dos seres humanos. Nós temos neurônios espelhos, né, e nós aprendemos muito ao olharmos o outro ou nos olharmos fora no espelho. Você já se viu no espelho hoje? Você já se olhou? Parou um tempinho, olhou para o seu rosto, olhou para o seu corpo, olhou para os seus pés, tomou consciência que você é um ser no mundo? Eu peguei uma frase da Viola Davis, que é uma atriz, né, muito conhecida. Eu acredito que o privilégio de uma vida é ser quem você é e realmente ser quem você é. Eu passei muito tempo pedindo desculpa para isso. Quantas vezes nós não pedimos desculpa por sermos quem somos, né? Estar no mundo como mulher e mulher tendo consciência de si, dos seus desejos, dos seus pensamentos, do modo de atuar no mundo, é algo bem complexo para os seres humanos. Outra pergunta, né, para nós refletirmos, já que eu estou trabalhando a questão da educação e a mulher consciente, quando você se descobriu mulher, né? Na verdade, quando é que eu me dei por conta que eu era uma mulher no mundo, que eu era uma mulher para o outro, e quando eu era uma mulher para mim mesma, nessa construção social? E como é que nós podemos nos tornar mulheres mais conscientes, né? Eu peguei os pilares da educação da Unesco, que foram elaborados em 1999 pelo Jacques Delors, que me ajuda muito essa construção dentro de consultório para trabalhar o ser mais consciente, né, de si, do seu papel social, de como atuar nesse mundo e para o outro e para si mesmo. E eu utilizo os pilares da educação, que é aprender a ser,
aprender a conviver, aprender a fazer e aprender a conhecer, para que nos tornemos mais conscientes e aprendemos nesse mundo de dentro para fora, de fora para dentro, nós temos que desenvolver esses pontos dentro de nós, seres humanos, como indivíduos, sabendo que nós somos um universo perante a vários universos. Ser mulher não é um construto só, são vários construtos, é uma variedade dentro desse universo humano. Não existe apenas a mulher, existe várias mulheres. Outro trabalhinho que eu gosto muito de utilizar para disponibilizar esse papel de seja você mesma ou seja você mesmo é o trabalho do autoconhecimento. Então, vamos exercitar um pouquinho, né, nesse momento e nos tornarmos mais conscientes. O que eu faço e gosto nesse momento para ser eu mesma, nesse momento presente? O que eu faço e não gosto? O que eu não faço e gosto? Então, está precisando repensar, né? Fazer mais. O que eu não faço e não gosto. A gente tem que saber o nosso limite, né? Perante ao outro, perante a nós mesmos, perante ao mundo. Então, nesse ato do Outubro Rosa, se tornar mais consciente, além do seu corpo, né? Esse corpo que se movimenta, se tocar mais para se conhecer, saber se tem alguma coisa diferente no corpo, no seio. Tem várias pessoas no campo da saúde da mulher, que podem estar explicando, apertando o seio em volta da auréola, apertando a própria auréola para saber se não está saindo nenhum líquido, se tem alguma coisa diferente, procure um médico que está capacitado para isso. Prevenir, gente, é um ato de amor com você, com seu corpo e com todos que você ama. Então, vamos ser mais conscientes, né? Pelos seus filhos, por você, pelo seu marido, pela sua família, pelos seus amigos. E o Outubro Rosa requer um toque de coragem. Tocar no corpo é um toque de coragem. Então, não deixe para amanhã, faça hoje, ok? Aqui fica o meu Instagram, Julia Cruz, _psicologia. Qualquer dúvida, pode entrar em contato. Obrigada. Júlia, adorei ouvir a sua fala, sobretudo em relação a esse movimento de se perceber mulher, mulher de direitos também, mulher que merece esse olhar atento, esse cuidado da sociedade, porque às vezes estamos tão sobrecarregadas que observamos alguns avanços, né, no contexto da mulher estar no mundo. Sim, a gente tem alguns avanços, porque hoje a gente se dirige ao trabalho, a gente avança na formação. Olha só, aqui a gente já começa a se apresentar assim: olha, somos especialistas, mestres, doutorandas, doutoras, pesquisadoras, professoras. Então, hoje a mulher avançou nessa questão, mas trazemos também muitas opressões, muitas cobranças, cobrança estética, aquela cobrança de que a mulher precisa dar conta de tudo. Não, sim, gente, a gente não tem que dar conta de tudo e está tudo bem. Sim. Né? Tá tudo Essa bem. questão da plenitude, você tem que ser pleno. Essa questão, esse delírio, né, social, segundo a psicanálise lacaniana, é totalmente opressora. Nós não somos plenos, nós temos os nossos vazios, não damos conta de tudo, temos nossas limitações. Então, esse espaço que nós temos hoje no século XXI, graças à luta de outras mulheres do passado, né, da história, coisa mais linda. Sem dúvida, e a gente não pode esquecer desse ponto que você tocou. Estamos aqui hoje, nessa live,
porque essas mulheres nos antecederam, né? Sim, Porque esse não era o lugar da mulher. O lugar da mulher não era na escola, não era na academia. Se bem que a gente está aqui no contexto de academia online, né? Que infelizmente a pandemia não deixa a gente estar lá no presencial, né? Mas, né, verdade. estamos aqui no movimento acadêmico. Sim, Então, essas mulheres que nos antecederam permitiram que estivéssemos aqui hoje conversando, falando sobre as nossas pesquisas, sobre os estudos, os saberes que a gente vem construindo aí ao longo do tempo e que estamos aqui nesse movimento de compartilhar e mostrar para os nossos alunos, sejam todos bem-vindos, mostrar principalmente para as nossas alunas, para as nossas colegas, onde a gente chegou, mas que, embora a gente tenha avançado nessas questões profissionais, acadêmicas, infelizmente, às vezes a gente vai deixando esse cuidado de lado, né? sim. Com essa preocupação de dar conta de tudo. Sim. E cuidados não somente psíquicos, mas bio e sociais. Então, a gente tem uma perspectiva muito interessante, que não é de hoje, é de 1970, mas agora que está aflorando na questão da reabilitação, mesmo no campo da saúde mental, da saúde como um todo, que é a perspectiva biopsicossocial, né? Então, a gente pode discutir de vários lugares e dando as mãos, né? Não deixando somente um falar mais, outro falar mais com as suas ciências. Sim, sim. Eu gosto bacana, acho bacana essa questão de você dar as mãos realmente, né? Acho que a gente precisa atuar dentro dessa concepção de parcerias, né? As mulheres que estão avançando, vamos trazer outras mulheres para esse contexto também. Vamos dar esse apoio emocional, esse apoio social, esse apoio acadêmico, né? E Sim. mostrar que, em alguma medida, cada uma no seu tempo, como eu gosto de conversar com os meus alunos, né? Não deu para fazer agora? Calma, respira. Em outro momento a gente consegue outra oportunidade ou vai buscando outras oportunidades, criando também, né? Sim, Mas a gente precisa ter sempre esse olhar, esse cuidado, porque sim, as mulheres, elas infelizmente carregam esse discurso que a sociedade criou de que a gente precisa dar conta de tudo. E aí esse sim, cuidado, né? Esse olhar para a coletividade, para esse contexto em que nós mulheres estamos inseridas, ele é deixado de lado e a gente entra nessa vibe de cobrança. Não, eu preciso ser ótima pesquisadora, preciso ser ótima professora, ótima filha, ótima mãe, ótima esposa, e daqui a pouco as mulheres estão aí sim. faltando um pouquinho. Tem Né? uma Porque, frase, né, professora Patrícia, que se fala que para educar uma criança a gente precisa de uma aldeia inteira. Eu acho que sim, para se tornar mulher também nós precisamos de uma aldeia inteira, porque nós precisamos de redes de segurança para atuarmos como mães, como pesquisadoras, como trabalhadoras, donas de casa. Então, essa rede tem que estar por trás de uma aldeia inteira, desse social também que nos permeia. Então, é uma oportunidade maravilhosa de estarmos aqui hoje, falando até internacionalmente, né? Porque está aberta aí para o mundo, essa democracia que trouxe também a internet, e as mulheres aí tendo mais visão, também vendo alguns retrocessos em outras questões, mas crescendo indo avante, lutando por seus direitos. sim, a palavra é essa, o verbo é esse, lutar. Né? Sim, Lutar, mas eu gosto de trazer aquela luta que Paulo Freire sinaliza para a gente em um dos seus textos, né? Dentro de um movimento baseado na esperança. E aí sim, ele traz essa possibilidade de esperançar, né? Não de esperar que tudo melhore um dia, mas esse esperançar dentro de um movimento de busca, de luta,
de construção, porque o fato de estarmos aqui foi com luta, né? Sim, Foi com sim. luta. Não Esse foi é assim um benefício que chegou, vamos deixar as mulheres agora ocuparem alguns espaços. Não. teve Foi uma porque conta a ser paga, né? Para sim, estarmos aqui florescendo, né? sim, Nesse papel tão importante na sociedade, o ser mulher. perfeito. Escolher Gente, ser mulher. olha, quando eu conversei com você, porque vocês sabem que a gente convida assim, os nossos amigos, nossas amigas, e a gente já conversa um tantinho antes. Aí eu já falei para ela, gente, se deixar, a gente vai, né? A gente vai conversando, porque assunto tem. Mas agora eu vou precisar chamar a Angélica, porque senão, meus amores, a gente não consegue terminar no horário. Porque é um assunto muito importante para toda a sociedade. Aqui nós estamos no contexto de Outubro Rosa, falando sobre esses cuidados que a mulher precisa ter. Mas a Júlia trouxe uma questão muito importante. Esse cuidado também precisa partir da sociedade para com as meninas e as mulheres dessa sociedade. Porque você trouxe a discussão sobre as redes de apoio que a mulher precisa. E, em alguns momentos, as mulheres não podem contar com essas redes de apoio. E a Sim. gente que está nesse contexto de escola, de universidade, a gente ouve muitos casos de alunas contando as suas dificuldades por conta da falta dessas redes de apoio. Mas deixa eu chamar a Angélica, gente. Angélica, vem aqui conversar com a gente, Angélica. Júlia, obrigada. Depois a gente volta. Eu que agradeço. Vamos deixar a Angélica falar, porque senão a gente, ó. Então, Patrícia, primeiramente, muito obrigada. Meu boa noite a todos que estão nos assistindo. É com muita alegria que eu venho aqui e aceito esse convite para falar um pouco desse assunto que ele é tão urgente. E nessa perspectiva que a professora Júlia falou, né, dessa rede de apoio, dessa necessidade de nós nos abraçarmos, de nós estarmos com as mãos dadas, é necessário principalmente a gente entender o outro como legítimo outro. E não seria diferente com relação à mulher na sociedade. Então, o primeiro ponto para a gente configurar aqui como um contexto necessário é entender que a mulher, ela passa por situações todos os dias que a coloca numa situação de vulnerabilidade, né? Então, é essa vulnerabilidade que a mulher sofre no dia a dia, no cotidiano, que nós precisamos discutir. Eu entendi, desde muito pequena, a necessidade que era eu me comportar dentro de um determinado tipo de padrão comportamental, por conta da minha condição de ser mulher, né. Então, como menina, era necessário que eu tivesse determinado tipo de postura para que eu não me tornasse uma possível vítima, para que eu não me tornasse um possível alvo ao estar nesse espaço coletivo. Então, quando nós falamos da mulher na sociedade, nós falamos de pessoas que a todo momento afirmam e reafirmam o seu local, né, o seu lugar dentro desse coletivo. Eu, mulher, que tenho todos esses papéis como Patrícia e a nossa querida professora Júlia falou, né, a respeito dessa questão desses diversos papéis, que muitas das vezes nos coloca numa situação de ansiedade, e por isso é necessário falarmos da educação. A educação, ela é também um desses pilares que podem contribuir para garantir a saúde, não só uma saúde voltada para o campo biológico, como já foi dito aqui, mas numa perspectiva biológica, psicológica e social, que para a gente é tão importante. Então, mulheres que acolhem outras mulheres, homens que acolhem outras mulheres, homens conscientes do papel da mulher na sociedade,
homens que fortalecem e empoderam suas mulheres. Não porque eles precisem legitimar qualquer tipo de coisa, mas sim porque eles querem fazer com que essas mulheres sintam-se amadas, respeitadas, valorizadas. E quando trazemos isso para a educação, pensamos numa perspectiva pedagógica. Então, dentro da escola, é necessário nós falarmos sobre a saúde da mulher numa perspectiva pedagógica. Até mesmo para acesso a essas redes que foram faladas pela professora Júlia, é necessário que as pessoas elas tenham conhecimento de, e a escola ela pode ajudar com relação a isso, ela deve ajudar com relação a isso. Quando eu falo da questão da legitimidade, eu utilizo as palavras de Maturana, que ele diz, olhar o outro como legítimo outro, e a gente só legitima o outro se a gente reconhece o outro em sua essência, e a gente respeita esse outro como pessoa que é fator transformador de si e do outro. Então, nós olhamos essa relação como uma relação bilateral e não unilateral, a qual eu, a partir das minhas vivências, considero unicamente válidas as minhas experiências, e sim as experiências dos outros. Então, assim, quando nós falamos nesse tempo e espaço, quando nós falamos da realidade que vivenciamos hoje nesse país, pensamos que a mulher ela enfrenta todos os dias uma luta que ela não se encerra única e exclusivamente no seu gênero, mas é uma luta que perpassa uma perspectiva de direitos, uma perspectiva da saúde, uma perspectiva da educação. Afinal de contas, socialmente falando, nós temos aí um retrato, um recorte em que mulheres a todo momento elas precisam lutar para estarem vivas e se manterem vivas e saudáveis mentalmente. Então, para que não fique só nas minhas palavras, nós temos, por exemplo, o Anuário de Segurança, e que fala sobre justamente essa questão da mulher na sociedade e fala sobre essa questão do feminicídio, tema a qual eu acabei tratando dentro de um espaço não escolar, porque sou pesquisadora do CLIPS, do Coletivo de Leituras, Investigações e Pedagogia Social, como dito pela professora Patrícia Mota, e dentro do CLIPS nós tratamos de algumas questões que para a gente é essencial e urgente. E um dos pontos que para nós é essencial e urgente é falar sobre a pedagogia social, uma pedagogia que transforma, uma pedagogia que trabalha em rede, uma pedagogia que assume uma proposta contra-hegemônica, que vai de encontro a realidades que são realidades de exploração, de opressão, que se alinha numa perspectiva freiriana. Então, houve um momento, em 2019, que eu tive a oportunidade de trabalhar na Associação Beneficente São Martinho, com uma proposta, que a proposta era falar sobre feminicídio. E ali eu percebi que, trabalhando em conjunto com a escola, aqueles estudantes, aqueles adolescentes, eles nunca tinham ouvido falar de feminicídio, e se ouviram foi de uma maneira muito superficial. Então, daí nasce um projeto, que nós chamamos do ciclo da violência ao feminicídio, uma ação docente, as expressões artísticas para a valorização da vida. Então, tentar pensar essa integralidade dessa mulher que está na sociedade e que precisa ser cuidada e ser protegida. Essa rede de proteção, ela deve cuidar de todas essas perspectivas que envolvem o ser humano na sua complexidade. Então, pensar a mulher na sociedade é pensar uma mulher que trabalha, uma mulher que estuda, uma mulher que educa seus filhos, uma mulher que desempenha diversos papéis e muitas das vezes se encontra num quadro de ansiedade, que muitas das vezes se sente vulnerável nos transportes públicos ou em espaços que ela venha a ocupar. Em 2020, o Anuário de Segurança Pública fala a respeito dessa situação da mulher na pandemia. Os relatos, né, eles diminuíram, as informações passadas às delegacias, mas de contrapartida nós verificamos que, na verdade, essas mulheres elas tiveram algum tempo em casa, então menos oportunidades para estar nesse espaço coletivo, pedindo a ajuda e o suporte de locais que poderiam garantir e salvaguardar os seus direitos, principalmente direito à vida.
Então, é isso que eu tenho a trazer neste momento para vocês, como um pontapé inicial da nossa conversa e também trazer para vocês essa reflexão, que nós que estamos na escola precisamos pensar educação. É inegável que a maioria das meninas que estão hoje na escola relatam casos de violência doméstica e familiar. Verificamos também que essas meninas muitas vezes repetem esse ciclo já vivenciado por suas famílias, né, dentro do seu contexto familiar. Nós verificamos o quanto essas meninas elas precisam de suporte, apoio e uma escuta sensível. Então, é necessário que os profissionais de educação eles estejam disponíveis a essa escuta, disponíveis a visibilizar esses casos e responder com aquilo que nós sabemos fazer de melhor em espaços escolares e em espaços não escolares, que é trazer uma intervenção pedagógica que promova transformação social, tá. Então, quando eu fui convidada, eu venho com essa perspectiva, né, a professora Patrícia Mota consciente disso, eu sou uma pesquisadora de mediação de conflitos, então eu penso em conflitos internos, conflitos externos, e muitas das vezes nós verificamos os índices de aumento de automutilação, de suicídio, e geralmente, essas pessoas elas têm cor, elas têm gênero, elas têm classe social, e a gente precisa falar urgentemente disso. É isso, Patrícia. Estamos voltando aqui para essa transmissão depois dessa fala potente da nossa querida Angélica. Olha, foi muito bom. É sempre bom te ouvir, né, Angélica? Não posso nem dizer que foi um caso assim do nosso encontro de hoje. Mas, como somos pesquisadoras do CLIPS, né, que é o Coletivo de Leituras e Investigações em Pedagogia Social, junto com o professor Márcio Bernardino e com outra equipe de pesquisadores maravilhosos, cada um do seu contexto de atuação, né? Porque a pedagogia social é esse guarda-chuva que traz para a gente os pesquisadores, os professores, estudantes interessados em várias temáticas, que percebem que a pedagogia social traz esse suporte teórico, metodológico, para que possam avançar em suas pesquisas. Sempre com essa perspectiva de observar essas questões sociais, essas demandas sociais, com esse olhar pedagógico, né? Buscando estratégias pedagógicas, estratégias educativas, socioeducativas, para minimizar essas questões sociais. Eu gosto sempre de trabalhar com esse termo, porque quando a gente traz para a educação também mais essa possibilidade de resolver problemas sociais, acho um discurso muito complicado, porque sobrecarrega a gente, né? Nós três aqui, sobrecarrega também nossos colegas professores, porque para resolver questões sociais, a gente precisa de um trabalho intersetorial. A educação sozinha não resolve Exatamente. todas essas questões, sobretudo quando a Angélica traz essa percepção da violência que as mulheres, que as meninas sofrem, e que isso acaba virando, como a gente chama no senso comum, de uma bola de neve, né? Hoje ela é uma menina, sofreu a violência, e eu percebo isso em contextos escolares e não escolares. Depois ela se torna uma mãe que vê a sua filha sendo abusada, mas, em alguma medida, ela não consegue romper com esse ciclo, porque ela passou por essa situação e não teve aquilo que a Júlia discutiu no início da nossa conversa, uma rede de apoio. Porque esse tema que a gente trabalha nesse mês de outubro, né, do cuidado com a mulher, a prevenção contra o câncer de mama, os cuidados com a saúde da mulher, é algo que precisa ser discutido
o ano todo, meu Deus do céu. Será que todas as mulheres elas têm acesso a um serviço de saúde digno que vai dar conta desses exames, desse acompanhamento, né? E Quantas até mesmo violências? Sim, sim, pode E prosseguir, até Angélica. mesmo, Patrícia, ter essa percepção. E muitas das vezes ela não tem a percepção desse cuidado, desse toque, dos direitos que ela tem, civis, sociais, políticos. Então, o Sim, quanto é necessário, e de repente a atuação conjunta da escola com o CRAS, ou mulheres que já estão passando por essa situação de violência, ter uma ação conjunta com o CREAS, e é tão importante, tão necessário, né? Eu gosto de falar a respeito dessa questão, porque quando você fala a respeito da violência, você não está incentivando a violência, você está protegendo meninas, adolescentes, mulheres, para que elas saibam os seus direitos e elas saibam a quem recorrer. Então, muitas das vezes, é fundamental a informação. Não fiquemos só na informação. E que essa informação ela vá para além da escola. Até porque nós sabemos que nós temos a questão da gestão democrática e o quanto a escola ela necessita e precisa estar sempre intervindo junto com a comunidade, o contexto a qual ela atua. É necessário que nós tenhamos essa perspectiva para que a gente possa atuar de maneira efetiva. E quando nós nos tornamos indiferentes, nós caímos naquilo que Jurandir Costa Freire fala, filósofo e psicólogo. A indiferença é a banalização do mal. Então, se sim, nós tornamos pessoas que banalizam o mal, nós nos tornamos indiferentes. E sim. aí há uma neutralidade muito grande da nossa ação no contexto social. Aquele que é indiferente, ele não se importa. Acometido pelo vazio. Então, nós que trabalhamos com o humano, trabalhamos com pessoas com perspectivas de transformação social, não promovida por nós, única e exclusivamente, nós damos o pontapé inicial. Que nós não sejamos essas pessoas que banalizam, mas essas pessoas que dão pontapés e acreditam em outras pessoas para que aquela pessoa, munida dessas informações, promova a sua transformação e faça um projeto de vida vivível e que ele possa ser algo transformador para a sua realidade, para a sua vida, dentro daquilo que ele acredita que é interessante, possível para ele. Então, Eu acho interessante essa questão que você discute, porque a gente percebe claramente que não é uma receita de bolo. Não tem como a gente chegar, tipo, hoje, vamos chegar aqui com uma proposta que vai organizar todas essas questões, por exemplo, num espaço escolar, ou talvez no espaço não escolar. Exige essa mobilização de cada um dos contextos, como a Angélica está sinalizando. A gente precisa de uma gestão que tente organizar um movimento democrático, né? sim. Até porque definir democracia democraticamente, como sinaliza Chantal Mouffe, é um movimento muito complicado. Né? Como que a gente vai definir democracia em todos os povos de acordo com determinados paradigmas? Né? É um movimento mais sensível, que exige olhar, sim, para as sociedades e verificar como a democracia é construída ali naquele contexto. Entretanto, Chantal Mouffe sinaliza que, basicamente, em todos os povos, ou em boa parte dos povos que foram analisados por alguns pesquisadores, esse movimento democrático pressupõe essa participação de todos os sujeitos ali daquele contexto, ou de boa parte desses sujeitos. Mas como despertar nas pessoas essa vontade de participar, olhando para esse contexto em que a mulher, em alguns momentos, está vulnerável, precisando das redes de apoio, precisando do acompanhamento de saúde, às vezes
ela não se dá conta de que precisa participar, de que precisa exigir, de que precisa se envolver com a busca por políticas públicas, por exemplo, por projetos, por soluções para essas demandas sociais. O cuidado com a mulher é uma demanda social. E a gente precisa de políticas públicas intersetoriais que deem conta dessa questão. Sim. Mas eu queria também trazer o pessoal aqui do nosso chat para conversar, porque as mensagens estão pipocando aqui dentre vários boa noite. Estou adorando ver o pessoal aqui participando. O pessoal posta até matrícula, gente. Eu não falei para vocês? O pessoal está de olho ali na lista de presença, mas já postei, tá, meu povo? Postei a lista de presença, está aqui. Deixa eu trazer aqui algumas falas que são interessantes para a gente alinhar essa nossa discussão. Olha só quem apareceu aqui para falar com a gente, Susan, maravilhosa. Ela sinaliza uma questão, gente, que é muito preocupante, né? Como a gente pensar nesses avanços das mulheres, né, na sociedade, nessa contemporaneidade. A gente sabe que estamos num mecanismo de opressão ainda, mas avançamos. Isso é inegável. Só que nesse avanço a gente cai justamente naquela questão, né? A gente, em vez de nos darmos as mãos, né, para uma apoiar a outra, se tornar rede de apoio, né, inspirar, se tornar inspiração, a gente tem essa competição. Vocês conseguem perceber isso nos contextos em que vocês atuam? Sim, sim. E é algo que tem que ser educado, né? A relação da mulher com a mulher. Eu acho que a educação, ela permeia não somente os bancos da escola, mas além dos muros da escola, né? Como a professora falou muito bem, e essa construção, né, de você entender a mulher de hoje, a mulher do passado, esse discurso desse momento que temos agora de podermos estarmos aqui, a mulher do século XXI, que é a possibilidade do agora, a possibilidade de ser, né, de estar, de atuar, de desejar. Então, é algo maravilhoso. O que eu acho interessante nessa questão dessa competitividade é porque nós já estabelecemos, fomos acostumadas, né, fomos inseridas dentro de um contexto que é um contexto que a gente busca a validação do outro. E essa validação, ela vem a partir de perspectivas que são perspectivas, muitas das vezes, que não são dessa própria mulher. São questões que elas estão imbricadas e, ao mesmo tempo, impregnadas na nossa forma de olhar o mundo, a nossa perspectiva do mundo. Então, essa mulher, ela acredita que, para que ela tenha valor, ela precisa casar, ter filhos, fazer o curso universitário, ela precisa vestir manequim 38. Então, a mulher, ela quer dar conta de buscar a validação da mídia, a validação do homem, a validação dos filhos, e nesse processo ela se perde. Então é interessante que mulheres empoderem outras mulheres, embora a gente saiba também que para isso é necessário que haja o exercício do diálogo. E estamos muitas das vezes evitando o diálogo. O diálogo, ele não é só uma verberação de palavras. É escutar o que a gente quer e escutar principalmente o que a gente não quer, respeitando o diferente e entendendo que ele pode pensar diferente, né? Então, assim, nós educamos muitas das vezes para vencer o debate. E aqui a busca não é por vencer um debate, é para que a gente, no final de discursos, no final de falas, a gente encontre um pouco do outro na gente.
É a questão da cooperação, né? Que a gente busca tanto na educação. Não estamos aqui para competir, mas para cooperarmos na construção de uma sociedade mais democrática, mais humanizada, não é verdade? Então, assim, eu fico vendo que a gente não apaga o outro para a gente botar para brilhar nossa chama. A nossa chama pode brilhar junto com o outro e iluminar o mundo. Então, não estamos aqui para competir, né? Estamos aqui para cooperar. Então, Angélica, sua fala é de bom grado. Essa semana eu tive a oportunidade de estar assistindo uma série que está no streaming, que era uma mulher que tirou a roupa frente ao espelho, por isso que eu botei aquela técnica do espelho, e com ela falava que dentro da cabeça vinha, como você é feia. Então, de onde que parte esse discurso? Que eu não sei de onde que vem, e vai comigo para dentro do quarto, que vai comigo para dentro do banheiro. Então, esse outro está atravessando aqui no meu discurso também, e na minha construção do meu ser, do meu eu, um conflito interno, como você mesmo disse, e um conflito social que vai tornando uma força, né, de dor, de briga, de luta. Sim, e essa questão dos conflitos, primeira coisa que a gente tem que admitir, né, que eu acho que é um ponto importantíssimo, é que o conflito ele existe. E naturalizar o fato de existência do conflito. O conflito ele vai existir, só que nós temos que treinar também a nossa capacidade ao diálogo. E muitas das vezes nós estabelecemos uma comunicação que é uma comunicação violenta, que não aproxima, mas distancia. A gente não quer argumentar, somar, entender o outro. A gente quer aniquilar o outro, a gente tem a tendência a só querer ouvir reforços positivos da nossa verdade. Então, nós temos que colocar muito em xeque determinados tipos de comportamento que não nos levarão ao encontro da solução. A gente acaba reforçando aspectos que são aspectos que nos magoam, que magoam o outro na sua essência. E eu acredito, sinceramente, que há muitas pessoas que fazem esse processo de maneira até mesmo sem perceber, de tão culturalizadas dentro de uma sociedade competitiva, que reforça valores. Eu não tenho nada contra a tradição, mas um conservadorismo a qual ele vem incutido dentro de uma perspectiva que se fala que é cultural, mas massacra mulheres, isso tem que ser revisto. Porque nós sabemos que existem muitas culturas que nós temos que respeitar as diferenciações, mas se tem uma cultura que ela massacra mulheres, que ela trata as mulheres como diferentes, como subalternas, como escória. Então, assim, nós temos que pensar nessas dimensões. Será que realmente é necessário que mulheres sejam mutiladas em continentes africanos nos mais recônditos? Será que, sinceramente, países árabes vão continuar fazendo, como recentemente nós vimos, né, governos extremistas, colocando as mulheres em situações a qual elas passam pela violência e elas devem aceitar a violência? Será que situações como acontece na Índia, a qual foi feito um documentário, A Filha da Índia, ainda temos que passar por isso? Mulheres que precisam andar nas ruas acompanhadas dos seus pais ou dos seus irmãos, porque senão elas vão ser da legalidade, se ela está sozinha, para ela ser deflorada, para ela ser estuprada, a cultura do estupro muito presente em alguns lugares no mundo. Será que realmente é isso? Então, assim, nós temos que pensar se esse tipo de cultura é o tipo de cultura que valoriza a vida dessa mulher como legítima, e se essa mulher, dentro dessa condição, ela tem forças para contra-argumentar. Porque muitas das vezes ela precisa de intervenção de outras mulheres. O caso da Filha da Índia só se tornou possível e visível porque teve uma documentarista norte-americana, que ela foi até aquele espaço, porque as mulheres dentro daquele espaço não tinham vez e voz. Então, a partir do momento que foi de fora, o movimento foi de fora para dentro, ali esse caso ganhou visibilidade mundial. Então, isso
é parceria, isso é olhar a outra como legítima outra, isso é estabelecer uma relação que transforma. Muitas das vezes nós não vamos dar conta na escola ou no consultório, né, Júlia? De todas as mazelas do mundo. Eu não estou falando isso, eu não estou falando que nós somos salvadoras da pátria, mas se a gente consegue mudar o nosso contexto, dentro da nossa realidade, se a gente consegue ajudar 1, 2 ou 3, a gente sim está fazendo toda a diferença e estamos mais ao encontro dessa sociedade justa, equitativa e igualitária que a gente busca, que a gente deseja. Sim. É isso aí, Angélica. Olha, você traz uma questão muito interessante que sempre nos toca enquanto mulheres e seres humanos também. Quando essa violência ela atinge mulheres de outros contextos, de outras culturas, como isso nos toca, né? Como isso faz com que a gente perceba e reflita sobre avanços e retrocessos também, como Júlia sinalizou logo no iniciozinho da fala dela, né? Alguns avanços, alguns retrocessos e algumas culturas que ainda não modificaram tanto o seu jeito de pensar, o seu jeito de agir em relação ao cuidado com a mulher, né? E a gente acaba sendo inevitável se colocar no lugar dessas mulheres de outras culturas, embora a gente reconheça que essas discussões relacionadas à religiosidade, à cultura de outros contextos, elas são questões delicadas, até porque talvez essas mulheres não identifiquem esse mecanismo de opressão, porque é cultural, é religioso, e talvez naquele contexto não represente na sociedade em questão uma opressão, né? Mas a gente, com o nosso olhar de um outro país, de uma outra cultura, a gente consegue, com tranquilidade, se colocar no lugar delas e pensar. Gente, para você sair na rua, você realmente precisa estar acompanhada de um homem, como a Angélica sinalizou, e eu já acessei alguns casos em que esse homem não precisa nem ser um adulto, pode ser um menino, né? Então, essa mulher ela não sai à rua sozinha, né? Porque ela pode, infelizmente, sofrer alguma violência, né? Ela não é vista como um sujeito de direito ali naquele contexto, né? Mas também analisar essa questão dos direitos, né? De acordo com os países, com as culturas, é bem complicado. Mas com esse nosso olhar, a gente observa que é uma discussão em que acredito que toda a humanidade precisa avançar também. Sim. Olhando aqui para o nosso cadinho, nosso contexto de Brasil, de Rio de Janeiro, de nossos espaços escolares e não escolares, o que eu achei interessante na fala de Angélica foi justamente esse movimento de formiguinha, né? A gente chama de formiguinha, mas como que é potente esse movimento de formiguinha? Uma vez que cada uma de nós, nos contextos nos quais atuamos, nos envolvemos com esses projetos que se alinham ao trabalho que a gente desenvolve, para a gente, de alguma forma, contribuir para a redução desse mecanismo de opressão, para que a gente possa favorecer a emancipação dessas mulheres, as transformações sociais desses contextos e, de certa forma, contribuir para a redução das desigualdades que, infelizmente, estão muito acirradas em nosso país, né? Quando a gente pensa nesse contexto de pandemia. Gente, recentemente saiu um artigo muito preocupante. Infelizmente, eu não vou lembrar dos autores agora, mas eu li esse artigo, acho que foi início do ano, o finalzinho de 2020, que dizia o seguinte: as revistas científicas simplesmente estavam recebendo
menos artigos científicos de mulheres durante a pandemia. Sim. Por quê? Devido Veja bem, a pandemia ela tem um recorte. Ela tem um recorte social, ela tem um recorte de gênero, ela tem um recorte de classe. A pandemia ela não atingiu todo mundo da mesma forma. Sim. Então, por que pesquisadoras como nós Sim. enviaram menos artigos científicos para as revistas? Eu acho interessante. Esse artigo, vou compartilhar aqui no chat. Eu acho interessante a gente, como agente educador e educando também, né? Nesse parto de ideia que favorece aqui nós estarmos lançando a semente da informação e o ser que está nos ouvindo está lapidando o seu próprio conhecimento e amadurecendo novas formas de ser mulher nessa sociedade, na pandemia ou fora de pandemia, para que tenha voz e vez. Então, eu acho interessante esse parto de ideia aristotélico, né? Eu gosto muito, como educadora, como pedagoga, de olhar para o meu aluno como centro do processo, ou como alguém que eu estou conversando, porque eu também sou aluna naquele momento, além de ser professora, porque eu estou aprendendo com aquele outro ser, porque não é uma relação unilateral. Então, eu acho interessante a gente estar aqui com aquele olhar educador, né? Estar lançando a nossa sementinha para que floreie, vai crescendo ainda mais esse poder de vez e voz. E com relação a um comentário, a Susan, né, acabou de colocar aqui os contos de Aya, né? Traz aí um recorte bem interessante a respeito dessa sociedade que ela massacra, oprime, né, ali as mulheres dentro daquela construção. Embora seja cinematográfica, né, podemos dizer assim, mas se assemelha tanto com os dias atuais, quando nós vemos, por exemplo, acabei de enviar para a professora Patrícia Mota, o Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Então, são dados assim muito importantes que falam sobre a violência contra meninas e mulheres no ano pandêmico. Tá? Então, são dados bem recentes, com gráficos, com porcentagens, que as porcentagens das pesquisas, tanto qualitativas quanto quantitativas, elas são interessantes para a gente analisar esse contexto. Então, aqui fala sobre a violência letal contra meninas e mulheres. E o que eu acho muito interessante é que quando eu vou pesquisar a questão da automutilação e do suicídio, nós percebemos, a Patrícia e a Júlia não me deixam mentir, que a maioria das pessoas que tentam suicídio são mulheres. Tem a questão, por exemplo, da automutilação, tem um recorte de gênero. A maioria das meninas se automutilam. Há casos de automutilação com meninos, com jovens, mas a grande maioria são meninas, são mulheres. Então, assim, são questões para a gente pensar e analisar o que leva, né? Tanto que o governo federal, quando lançou a cartilha do combate à automutilação, bullying, cyberbullying e prevenção ao suicídio, ele não lançou separadamente, ele lançou em conjunto, porque nós estávamos vivendo um período que tínhamos aqueles jogos que aconteciam na internet e a maior adesão era a adesão de meninas. Né? Então, assim, jogos como Baleia Azul e tantos outros que os estudantes começaram a se envolver e dentro daqueles jogos eles acabavam chegando, né, ao desafio final, que era cometer o suicídio. E isso não atingiu só o Brasil, atingiu diversos países no mundo. Então, independentemente da cultura, nós precisamos cuidar da saúde dessas meninas e dessas mulheres, né, que ao longo da vida se veem oprimidas por diversas pressões dentro desse contexto que é ser mulher, né?
É, apesar das diferenciações que nós encontramos, nós sabemos que essa mulher, ela a todo momento, ela pode ser uma possível vítima de violência, seja ela verbal, quando ela passa na rua e ela não tem o direito de se apresentar da maneira que ela gostaria, seja uma violência física quando ela está no transporte público e simplesmente alguém se acha no direito de buliná-la. E o que eu acho interessante é que quando se trata da mulher e essas microviolências do cotidiano que expressam uma relação de poder entre mulheres e homens, fica evidente que muitas vezes é visto de maneira banalizada, dito como mimimi, porque não existe isso. Na verdade, é melhor você simplesmente ignorar a existência do que você assumir isso como uma responsabilidade também nossa como coletivo, né? Que tem que e precisa conversar sobre essas questões e que a sociedade precisa repensar o lugar dessa mulher no mundo, né? Enfim, é isso. É isso, gente. E infelizmente a gente vai finalizando, né? A gente vai conduzindo esse debate que está muito interessante para o fim dele, porque a gente já está no nosso horáriozinho limite, mas aproveitando a fala de Angélica, queria deixar assim, uma reflexão para a gente, para os nossos estudantes, nossos colegas que estão aqui assistindo, nossos amigos, que o Outubro Rosa não é uma responsabilidade exclusivamente da mulher. O Outubro Rosa, essa campanha, a preocupação com o câncer de mama, o acesso aos serviços públicos de saúde básicos, enfim, esse cuidado com a mulher é um cuidado que precisa ser de toda a sociedade, né? Que nós mulheres consigamos cuidar umas das outras e que toda a sociedade consiga voltar esse olhar respeitoso, atento, sensível para a mulher, para as nossas lutas, para as nossas demandas, nossas necessidades, né? Porque essa discussão, que pena, eu acho que a Angélica caiu, mas daqui a pouco ela está voltando, né? Essa discussão é uma discussão necessária para toda a nossa sociedade e para todas as sociedades do mundo. Esse cuidado com a mulher não está restrito à prevenção do câncer de mama. É um cuidado que precisa lançar esse olhar efetivamente para a saúde física da mulher, para as suas questões sociais, suas necessidades, sua saúde mental, suas lutas. E, e eu gostaria de deixar esse desafio, né, essa inquietação. Trouxe aqui no chat também o link que a Angélica me enviou no WhatsApp, outros links que mostram que essa nossa fala ela não parte do senso comum, ou como a gente gosta de brincar, essa fala não vem exclusivamente das vozes das nossas cabeças. Cabeça, com certeza. É uma fala que tem embasamento teórico, científico, tem números, tem registro. Falei em números, lembrei do nosso querido professor Leira, porque ele tem um trabalho assim com essas questões da matemática e indicadores. Dia desses a gente estava conversando sobre isso, sobre a importância dos indicadores. Tá? Então, o pessoal que tem um medinho aí dos cálculos, das exatas, não fica com medo, não, porque a gente precisa desse norte. A gente precisa desses indicadores, desses gráficos, dessa pesquisa quantitativa, para que a gente possa observar um contexto macro, para que a gente possa observar a realidade de um território, né, um estado, um município, um país, uma região. Então, a gente precisa desses indicadores, como a Angélica sinalizou quando ela depositou o link lá para mim,
falou sobre essa questão da violência, não foi isso, Angélica? Violência Sim. agora na pandemia, o aumento disso. E eu também trouxe aqui no link algumas reportagens. Eu não consegui buscar o artigo ainda, mas quando eu encontrar, vou colocar aqui no chat. Mas eu trouxe reportagens de universidades que mostram essa realidade, né? Então, a gente percebe que esse cuidado com a mulher é um cuidado que precisa se efetivar durante todo o ano, não só no mês de outubro. É um mês para a gente refletir, reforçar, reivindicar o acesso a esse cuidado, porque Sim. parece que é simples quando a gente fala, outubro rosa, tá, e aí, você identificou o nódulo, e aí, faz o quê? Né? Vai procurar um serviço de saúde para você avançar no tratamento, na investigação, né? Porque o profissional da saúde é que vai trazer as informações necessárias para você avançar nesses cuidados. Mas será que todas as mulheres têm acesso a esses profissionais da saúde? Olha o quadro de pandemia que a gente observou. O aumento da violência contra a mulher, o aumento das dificuldades da mulher em acessar o seu contexto acadêmico, o seu contexto profissional, uma vez que essa mulher se viu, em alguns contextos, nessa realidade de isolamento social, distanciamento social, não pôde sair muito de casa, se envolveu mais com as questões domésticas, não conseguiu avançar na produção intelectual. Exatamente. Mas os homens não tiveram essa queda na produção de artigos, mas as mulheres tiveram. Né? Então, são indicadores, são pesquisas científicas, tá? De pesquisadores, de professores, que nos dão um norte sobre a situação da mulher aqui no nosso contexto, de Brasil, de Rio de Janeiro, de território que está no hemisfério sul do mundo e que tem a sua cultura, tem as suas demandas, sua história, e a gente precisa, sim, olhar para essa mulher com esse cuidado. E eu queria trazer essa fala também de Karine, que contribuiu com a gente aqui no chat, para finalizar assim, a nossa fala de hoje, enfatizando esse cuidado, né, que nós mulheres precisamos ter umas com as outras, percebendo que foi devido a esse cuidado que aquelas mulheres que nos antecederam permitiu que estivéssemos aqui hoje, numa live, discutindo questões acadêmicas, de território, de pandemia, a partir de referências científicas, de dados, de informações. Foi por conta dessa coletividade que, num dado momento, resolveu lutar pelos direitos das mulheres, que hoje a gente pode estar aqui estudando, conversando entre nós, apontando os erros da sociedade com as mulheres, né? E, infelizmente, a gente ainda está na luta, né? Avançamos um pouquinho, mas a luta continua. Vocês gostariam de finalizar com alguma fala, Júlia, Angélica? Eu gostaria de falar, não desista, resista. É isso aí que eu deixo para os alunos. Não desista, sempre avance, espere um momento, descanse e resista. É isso que eu deixo para as mulheres. Bom, primeiramente, mais uma vez, né, dizer que é uma alegria muito grande estar com mulheres, falando sobre educação e falando sobre a saúde da mulher. São questões que são urgentes, são questões que precisam ser faladas, abordadas, e nós precisamos que mais mulheres falem sobre mulheres, né? Que esse movimento ele já existe e ele não pode de forma nenhuma acabar.
Porque quando nós olhamos para o cotidiano, quando nós olhamos para essas demandas que se constroem a cada dia, nós verificamos o quanto é importante existir esse lugar de fala, que é um lugar de fala legitimado por suas vivências, né? Então, assim, me sinto muito à vontade de falar de mediação de conflitos e sobre violência, porque o contexto a qual eu estive, o contexto a qual vivenciei profissionalmente, foi um contexto que me permite olhar para essa questão de dentro dela para falar com o outro a respeito dessas urgências. E eu quero dizer que não só isso nos atravessa, isso nos perpassa, mas é muito interessante quando a gente vê que o outro, ele vibra, né? E recentemente Patrícia Mota e eu estávamos no nosso querido Clips e nós falamos sobre o som da paz. A paz, de maneira nenhuma, pode ser desculpa para que a gente não lute, mas esse som da paz, ele não é silêncio, de maneira alguma, mas nem por isso podemos acreditar que é uma luta armada. Talvez a nossa luta tenha que ser com papel e caneta na mão. É isso. Um beijo grande. E vamos com papel e caneta na mão. Gente, adorei estar aqui com vocês. Júlia, Angélica, muito, muito obrigada. Corações para vocês. Agora aprendi um novo coração com as minhas alunas. Não, peraí. É assim, ó. Patrícia. Ai, meu Deus, estou fazendo errado. Ai, Jesus. Peraí, cadê? Assim, Angélica? Ó. Aprendi com as minhas alunas. Então, ó, corações para vocês. Muito obrigada, porque vocês separaram assim um tempinho dessa jornada corrida de cada uma de vocês. Eu sei que é aquele vai e vem no trabalho, nos estudos, na pesquisa, é aquele movimento, mas vocês separaram assim um tempinho para conversar aqui com a gente, com os nossos colegas aqui que estão no chat, com os nossos alunos queridos, especialmente com as nossas alunas queridas, tá? Essa fala, meninas, é para vocês. A gente sabe que a luta das meninas, das mulheres é grande, mas não desistam, vamos em frente, que a gente consiga estabelecer essa rede de apoio, pelo menos aqui, ó, entre nós, professora Júlia, professora Angélica, eu também estamos aqui nessa rede, em outras redes, no WhatsApp, a gente se encontra, vai conversando e vamos avançando aí nesse movimento, tá? Um beijo grande, gente, tudo de bom. Olha, vamos fazer os exames, hein, gente? Usa máscara também, pelo amor de Deus. A gente está na pandemia, hein? Olha a vacina. Com certeza, ó. Beijo. Tchau, tchau. Tchau. Obrigada.